segunda-feira, deve ser mais ou menos 11 horas da manhã, estou aqui no Senado. Hoje não temos sessão deliberativa, mas temos uma sessão à tarde. E eu estou aqui tentando refletir sobre o que acontece no Brasil. O que está acontecendo com o nosso país hoje? Nós não somos um país de brincadeira, mas a impressão que a gente tem com tudo o que ocorre no Brasil hoje é que nós somos uma república bananeira. Uma coisa fica bem clara para mim. Essa história de combate à corrupção não é verdadeira. Se o combate à corrupção fosse verdadeiro, nós não teríamos 8 ou 9 ministros denunciados mandando na República. E o nosso presidente da República não estaria presidente da República depois das acusações que lhes foram feitas. Aquela coisa pavorosa do Rodrigo Rocha Loures correndo de uma pizzaria com uma mala supostamente com 500 milhões de reais, 500 mil reais, perdoa, 500 milhões não cabe numa mala. No começo, quando eu vi aquilo, eu imaginei, o Rodriguinho deve estar levando uma pizza para o Dória, ele está correndo para não esfriar a pizza. Não, mas era dinheiro de um processo de corrupção, que o Ministério Público, ao que tudo indica, atribui ao presidente da República. Depois disso, minha gente, não é possível que a gente mantenha o orgulho nacional, o orgulho de ser brasileiro. A autoestima do país simplesmente desapareceu. Mas é possível retomar a autoestima? É possível, sim. Nós temos exemplos no mundo de recuperação econômica. Nós temos o exemplo do New Deal nos Estados Unidos, com o Franklin Delano Roosevelt. Nós temos o exemplo da Alemanha, com o Maastricht, com a nova política alemã, reduzindo juros da rolagem da dívida, garantindo uma taxa correta de lucro nos investimentos em infraestrutura com grandes empresas alemãs. Nos Estados Unidos, o Roosevelt aumenta o salário, diminui a carga horária e retoma investimentos públicos fantásticos em infraestrutura para recriar o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. O que no Brasil está acontecendo é que nós estamos sendo comandados de fora para dentro. Eles querem acabar com qualquer perspectiva de um Estado soberano. Eles querem o Brasil privatizado e dominado pelo capital financeiro estrangeiro. Eles não querem nada brasileiro. Eles têm um projeto antinacional. E a corrupção é um biombo. É claro que nós temos que combater a corrupção. Desde o primeiro momento, na tribuna do Senado, eu apoiei a Lava Jato. Não apoiei arbitrariedades que ferem o direito e comprometem a segurança e os direitos civis de todo cidadão brasileiro. Mas apoiei, sim, a investigação e a punição. Mas ela veio selecionada. Por que ela não atingiu os quadros que hoje estão sendo indigitados do PSDB e do PMDB, no momento em que se derrubou um presidente da República? Por que ela não se dirigiu a uma limpeza total e completa, a uma eleição direta para presidente, o povo reassumindo os destinos da nação? Por que aconteceu? Porque a gente vê que ela está sendo controlada de fora para dentro. Por que o Joesley faz uma delação privada, o Joesley da JBS, e vai para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não se incomoda com bandidos de outros países? Então isso significa que o sujeito for um traficante na Colômbia, nos Estados Unidos, ele pode ter uma vida tranquila e usufruir dos lucros que ganhou com o tráfico? É evidente que isso não é assim. Nós estamos sendo controlados nesse projeto desesperado de entreguismo. Venda de terras sem limites para estrangeiros, precarização do trabalho, fim da Previdência, privatização da Previdência. Minha gente, nós estamos sendo entregues a um projeto da Guerra Fria, a um projeto da nova Guerra Fria, que não é mais ideológica, não é mais o comunismo contra o liberalismo norte-americano. É geopolítica, interesses de países, e querem trazer o Brasil para a esfera do domínio do capital financeiro, seguramente o norte-americano, que é o mais importante no mundo hoje. Eu estava, a semana que passou, na Itália, em Florença, porque eu sou o co-presidente da Eurolater, do Parlamento Europeu Latino-Americano. E o presidente do Parlamento Europeu
na tribuna, na abertura em que eu também falei, colocando as nossas razões e dizendo, dando o nosso recado de independência e de soberania, mas ele dizia o seguinte: não podemos admitir que capitais chineses e russos entrem na América Latina. E ele gritava: a América Latina é nossa. Ou seja, é um projeto colonialista de novo. Nós somos a favor da multipolaridade do mundo. Você tem capital chinês para investir no Brasil num projeto de desenvolvimento, de infraestrutura e de crescimento, por que não? Por que não chinês, por que não russo, por que não norte-americano, por que não europeu? Mas a América Latina é nossa, dizia o presidente do Parlamento Europeu. Eles enlouqueceram. E nós aqui estamos absolutamente subordinados aos interesses deste jogo do capital financeiro com o nosso país. Brasil, celeiro do mundo, com terras vendidas para estrangeiro. Amanhã depois vão ter muros para que brasileiros não ultrapassem essas propriedades, que serão garantidas por quem? Por marines, por soldados de outros países. E a mão de obra totalmente precarizada, o trabalho escravizado à disposição de investimentos, conforme aquele modelo chinês, em que o trabalhador trabalha por qualquer coisa, mas lá não tinha desenvolvimento econômico. Minha gente, em 1980, o nosso Brasil produzia mais do que a Coreia do Sul, a China, a Tailândia e a Malásia, os tigres asiáticos. Hoje, nós não produzimos 15% do que eles produzem, porque nós entramos no jogo da Guerra Fria. Eu assisti outro dia pela internet uma conferência do general Vilas Boas, o comandante do Exército, na UNB, e ele dizia isso. E dizia que a entrada do Brasil na Guerra Fria desestruturou os projetos nacionais de desenvolvimento, de crescimento e de soberania, e que nós podemos estar em vias de entrarmos em outra Guerra Fria, agora geopolítica, porque não existe mais o comunismo soviético. Não existe mais essa contraposição Estados Unidos e União Soviética. É uma guerra geopolítica que pretende escravizar o Brasil, acabando com as nossas garantias civis, com as garantias trabalhistas, com a previdência social, com a propriedade da nossa terra e com o domínio do nosso país. Minha gente, vamos restabelecer a dignidade nacional. Um projeto emergencial, anticíclico de desenvolvimento. Investimentos públicos pesados para a retomada do desenvolvimento. Garantia da progressão dos salários para que o consumo interno se restabeleça. Minha gente, investimentos públicos, salário para a população, e nós estaremos com políticas anticíclicas, semelhantes às políticas alemãs e norte-americanas, no caminho da nossa soberania. Brasil independente, Brasil dos brasileiros, porque cá entre nós, eles não têm nenhuma preocupação com a corrupção. O que eles querem é as tais reformas entreguistas. E esse Congresso Nacional é realmente uma vergonha. Dos que votaram na Câmara a favor da reforma trabalhista, que é o fim das garantias do trabalho, 200 e pouco, 190 eram patrões. Esse é o perfil do Congresso Nacional. A falta de amor, a falta de solidariedade e uma ignorância completa do que pode fazer um país crescer. Não é a escravização do trabalho. A escravização provoca revolta e convulsão social. Restabelecimento da dignidade brasileira, rápido, política anticíclica e eleição direta para a presidência da República. Valeu, companheiros que me acompanharam até agora. Obrigado pela audiência. É o desabafo desta manhã de segunda-feira aqui no meu gabinete, no Senado da República. Valeu, minha gente.